Saudações, conspiradores, começando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje falando de um tema muito interessante que chama muito a atenção, que é sufismo, mas não só do sufismo, e sim do giro derviche. Quando se fala em sufismo, a primeira imagem que nos vem à cabeça são dos derviches girantes ou derviches rodopiantes, né? Fazendo aqueles círculos, aquela dança cósmica maravilhosa. E nós convidamos para falar disso, uma vez mais, um colaborador aqui do nosso programa, que é o Abdul Kader, que é responsável aqui em Curitiba pela Ordem Sufi Naqshbandi, que é uma das mais veneráveis ordens sufis do mundo, tem uma riquíssima história, e concordou em nos esclarecer um pouquinho mais sobre o que é o giro derviche, né? Os sufis girantes. Tudo bem com você, Abdul? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de me receber novamente. E boa tarde a todos os espectadores. Obrigado, Abdul. Para nós é sempre uma alegria te receber. Você é praticamente sócio VIP aqui do nosso programa. E antes da gente entrar no assunto, Abdul, você falou para mim antes da gente começar a entrevista que gostaria de fazer duas correções com relação às entrevistas anteriores. Isso. Quais que seriam? A primeira entrevista, que foi Sufismo, o esoterismo do Islã, Sim. o islâmico, no decorrer da entrevista, eu contextualizei duas respostas, mas eu fui impreciso quanto a duas palavras utilizadas. Eu queria só deixar as palavras mais precisas. Fique à vontade. Em um momento eu falei que o Islã e outras religiões tradicionais, elas estariam desconectadas de Deus. Mas todo o contexto, quem observar e ver novamente a entrevista, vai ver que eu estava falando das pessoas que praticam essas religiões, da maneira como elas praticam, elas estão desconectadas de Deus. Eu não estou falando das religiões. Entendo. O Islã, ele sim está conectado com Deus, e o sufismo até faz parte dessa conexão, né? E a outra foi no final dessa entrevista também, que você perguntou como que a pessoa faria para participar de uma meditação sufi, do zikr. Daí eu falei que a Ordem Naqshbandi era menos ortodoxa, que a pessoa poderia chegar lá, sentar e participar da meditação. Nesse contexto também eu estava falando de menos ortodoxa quanto a maneira que a pessoa entra na meditação, porque existem ordens que são mais rígidas, então a palavra mais adequada seria rígida e não ortodoxa. Então a Ordem Naqshbandi é menos rígida quanto à participação. Perfeito, está corrigido aí, né? Obrigado. Mas, Abdul, vamos falar, eu falei ali no começo, né, que a primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em sufismo são dos derviches girantes, né? Então gostaria que, para iniciar o nosso papo aqui, você esclarecesse qual que é a diferença, por exemplo, de um sufi que pertence à Ordem Naqshbandi, como você, e de um derviche. Uhum. Ele pertence a uma outra escola, sufi? Como é que funciona? Isso é uma confusão comum entre as pessoas. Na verdade, derviche é simplesmente sufi em turco. E sufi é o santo, digamos assim, o amigo de Deus em árabe. Né? Então, essa é a confusão, digamos assim. As pessoas acham que derviche é uma coisa e sufi é outra. Tem pessoas que acham que derviche é uma hierarquia e sufi está numa hierarquia acima. Simplesmente são sinônimos. Né? Todo sufi é um derviche, então? E todo derviche é um sufi. Perfeito. Porém, a gente tem que fazer um parênteses de que, se for ver a palavra exata, sufismo ou derviche, seria uma pessoa que atingiu um grau de santificação. Entendo. Essa pessoa pode ser considerada um derviche e um sufi. Eu, por exemplo, sou aspirante a sufi. Eu sou sufi. Muito bem colocado. Os sufis girantes, ou os derviches girantes, né? A que escola eles pertencem? Como é que surge essa prática do giro derviche, historicamente? A primeira pessoa que começou a praticar o giro foi o Rumi, Jalaluddin Rumi. Né? Ele nasceu em 1207, século XIII. Daí tem duas versões mais aceitas de como surgiu esse giro. Uma versão é que ele teria um salão grande e tinha uma coluna central nesse salão. E ele tinha a prática de fazer o zikr, só que o zikr pessoal, a gente chama de aurado. Ele estava fazendo a aurado dele, que são recitações constantes. Enquanto ele fazia isso, ele estava com a mão na coluna e ele circulava a coluna. Ia fazendo o zikr e circulando a coluna. Em algum momento, ele entrou em um estado de êxtase e recebeu a inspiração, enfim, ele foi inspirado a começar a girar daquela maneira que o derviche rodopiante gira.
E ele ficou girando e fazendo o zikr dele, e assim surgiu o Sama, o Giro Derviche. Essa é uma versão. Agora, a versão mais aceita é a seguinte, que tinha um mercado com barraquinhas, uma feira, assim, né? E tinha algumas lojas. Ele estava passando por esse mercado, essa feira, e ele escutou um ourives martelando um ouro para fazer uma joia lá. Uhum. E cada batida que o ourives dava, ele escutava lá, 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 que não existe Deus senão Deus com letra maiúscula, né? Ele batia lá, 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 batia lá, 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 e ele ficou escutando aquilo, entrou num estado de êxtase também e começou a girar diante desse ourives. Né? Interessante. Agora, o Giro Derviche não é praticado em todas as escolas sufis? Ou é praticado em todas? Não é praticado em todas. Tem várias escolas que praticam, mas não é em todas as escolas. E vamos falar da configuração mesmo do Giro Derviche. A gente vê que não é só um derviche girando, existem vários, né? E existe um que fica no meio. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho do simbolismo, né? Okay. Parece que uma mão fica para cima, outra para baixo. O que simboliza todo o Giro Derviche? Se você puder nos falar. Sim, realmente tem uma riqueza enorme de simbolismo dentro do Giro. Né? Eu vou falar então do Sama, que foi inspirado por Rumi e criado por ele. Perfeito. Porque a maneira que ele desenvolveu o Sama é uma maneira própria da Ordem Mevelev. Mevelev, sim. Então a Ordem Mevelev, ela tem esse giro desta maneira que eu vou explicar. De cada outra ordem se apropria disso. Entendi. E pratica, às vezes, com variações. Com algumas variações. A gente pode falar de algumas dessas variações. Perfeito. A primeira etapa do Sama é uma recitação de um poema. Então, uma pessoa vai estar, um sufi vai estar recitando um poema, e esse poema ele tem mais ou menos um molde. Né? Uma bendição a Muhammad, o Maomé, e também uma bendição a Rumi, que neste caso do poema foi o filho dele que inseriu o Sultan Walad. O Sultan Walad que, digamos assim, deu o formato final de como foi o Sama, o final, mas enfim, o formato mais refinado de como foi o Sama. Entendo. Então ele colocou esse poema bendizendo essas duas pessoas. Hak dost Ya Habiballah Rasuli Khalik-i Yekta. Após o poema, tem um improviso da flauta Ney. Né? Ney é uma flauta feita de bambu, junco. Né? E um sufi vai pegar essa flauta, vai fazer um improviso com a flauta Ney. E esse improviso da flauta Ney, ela é para nos lembrar da nossa alma que está clamando para voltar para Deus. Então é um lamento, a flauta está se lamentando que ela está longe de Deus. Que lindo. Isso tudo ainda antes de iniciar o giro. Isso, antes de iniciar. Daí, o passo seguinte fica o sheikh que está responsável pela cerimônia, ele vai ficar no centro, e daí os sufis, os derviches que vão fazer o giro, eles vão dar uma volta ao redor desse sheikh, e esse momento que eles estão se cumprimentando, digamos assim, é como se fosse uma saudação de alma para alma. Eles estão se saudando. É que eu vi que alguns começam assim, daí que vão abrindo, né? Isso, nesse momento eles estão se saudando dessa maneira. Perfeito.
Daí, logo após isso, começa propriamente o giro, né? Tem toda uma maneira de sair para o giro. Ele é horário, anti-horário, isso não importa? Não importa, ele é anti-horário. Anti-horário. Enfim, tem que rodar para a esquerda, para esse lado. Uhum. E tem um porquê disso? Tem. De acordo, enfim, com a ciência, enfim, eu sou formado em geografia, a Terra está girando no sentido anti-horário. Né? Tá. Os astros estão girando no sentido anti-horário. E o Sama é uma representação do cosmos, do macrocosmos, assim, mas também a gente pode levar isso para o micro também. Né? Uhum. Mas a gente pode entrar nesse aspecto daqui a alguns instantes. Eu vou voltar para o rito. Sim, né? sim. Então, eles começam a girar no sentido... antes do giro ainda, eles estão na posição de crisálida, como se fosse uma borboleta. Né? Eles estão com o pé direito, o dedão direito em cima do dedão esquerdo. Daí sim eles começam a girar. Quando eles começam a girar, eles vão soltar os braços, tem uma técnica para como soltar o braço. Daí, após esse soltar do braço, eles vão chegar na posição que você questionou. Quando o Sufi toma essa posição girando, né, ela tem um significado de... Primeiro, o giro é como se fosse o nosso corpo representando os planetas. Uhum. Então, nosso corpo está girando. Nosso corpo está girando ao redor de um eixo. Esse eixo é o nosso coração. Então, o coração representa o sol desse sistema, digamos assim. Que bonito. Então, nosso corpo está girando ao redor do coração. A pessoa adquiriu essa posição. Nesse momento, ela vai estar recebendo a baraka, a energia de Deus através da mão direita. Essa energia vai baixar, vai passar pelo coração e vai ser transmitida para a criação, digamos assim, com a mão esquerda. Então a direita recebe e a esquerda dá. E a esquerda doa. Exato. Perfeito. Que lindo isso. E nós podemos ver o sheik que fica ali no meio, ele também não representaria o Sol de um sistema solar? E os derviches, os planetas? Excelente. Essa é uma continuação da cerimônia. Né? Então ele começa a girar de maneira individual, digamos assim. A primeira parte desse giro é ele indo em direção a Deus. Uma segunda parte, ele tem umas cadências, muda a melodia da música. Numa segunda macan, né, a melodia dessa música, ele está com Deus. Numa terceira melodia, ele está em Deus. Que lindo. Numa quarta melodia, ele está vindo, voltando de Deus. Né? Puxa, mas que riquíssimo esse simbolismo, né? Quanto dura a cerimônia do Giro Derviche? Quanto tempo dura? Mais ou menos. A cerimônia original deveria durar em torno de 1h30, 2 horas, porque são várias etapas. Uhum. Hoje em dia existem fragmentos dessa cerimônia, ou até espetáculos públicos, digamos assim, que não são a cerimônia dentro de uma ordem em si. Né? Entendo. Tem vários formatos. Para aqueles que estão praticando, é também um exercício espiritual? O que gera no praticante o giro? Isso é bastante importante, na verdade é a essência do exercício. Né? A palavra sama, que é uma maneira de se falar o giro derviche, ela vem de escutar, né? Em árabe. Tem um atributo de Deus, para o Islã existem 99 atributos de Deus. Um dos atributos é as-sami, que é aquele que tudo ouve. Né? Então também vem daí a origem da palavra sama. Então enquanto a pessoa está girando, ela está, na verdade, buscando escutar a Deus. Né? Essa seria a essência do exercício. E ela começa a girar, e enquanto ela gira, ela faz também uma recitação, um zikr pessoal, digamos assim, ela está repetindo na mente dela, que é também um chamamento para que Deus nos preencha. Né? E esse movimento, o giro, a repetição,
a pessoa pode entrar em um estado, é bastante fácil entrar nesse primeiro estado, que é o seguinte: você não está mais vendo, digamos assim, grudado, identificado com a imagem. Entendo. A imagem passa por você, e aquela imagem que passa por você é como se fosse você sentado dentro de um ônibus, e quando você está sentado dentro do ônibus, você está parado, o ônibus está andando e a imagem está passando por você. Mas você está tranquilo, você está sentado. Sim, sim. Então, essa primeira etapa, enfim, uma etapa inicial, o derviche está rodando, só que para ele é como se ele estivesse parado e a imagem está passando, mas ele está tranquilo, no eixo dele. Entendo. Isso já é um estado de consciência um pouco diferente do nosso habitual. Uhum. A gente já, mais ampliada. Mais ampliada, porque a gente já está desidentificado com a imagem. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente acha, assim, a gente está vendo uma coisa e de repente toda a nossa atenção está naquela coisa e não existe atenção dentro de nós. Então nesse momento é um processo contrário. Então toda a atenção está em nós, no nosso coração, se Deus nos permitir, e essa imagem não tem importância. Só que no decorrer do exercício, a pessoa ela pode ir aprofundando cada vez mais esse estado e realmente entrando dentro do seu coração de uma maneira mais profunda, até que ela pode sim entrar numa comunhão com Deus. Com Deus. Num êxtase espiritual. Num êxtase espiritual. Até curioso falar essa palavra êxtase, se você me permite, claro. Entre parênteses. Muitas pessoas falam que o Giro Derviche, o Derviche de Rodopiante, ele entrou em transe. Em transe seria um estado que a pessoa está como se fosse dormindo, ela não está muito ciente do que está acontecendo. É diferente de êxtase. Êxtase, a pessoa está em um estado de consciência tão refinado, que ela está ciente de tudo que está acontecendo ao seu redor, de tudo que está acontecendo dentro dela, enfim. Superconsciência. Superconsciência. Tanto é que às vezes o Che está num lugar e um gesto dele, um olhar dele, o cara girando, ele tem a percepção do que está acontecendo e ele sabe o que ele deve fazer. Fantástico. Existe um número específico de derviches para compor esse círculo ou pode ser qualquer número? Normalmente, na cerimônia original, são 9. 9. Entendo. Mas pode ser feito com mais ou menos. Então, agora a gente pode entrar nessa parte das escolas. Isso, vamos lá. O Sama, ele nasceu no século XIII, né? E ele foi sofrendo alterações e algumas pessoas dizem evoluções, mas o fato é que o Sama, propriamente dito, como a gente conhece da Ordem Mevlev, ele deixou de ser praticado mais ou menos em 1930. Mais ou menos quando deixou de existir o Império Otomano, que foi em 1925, e passou para o Estado da Turquia. Da Turquia. Nesse momento, o Sama deixou de ser praticado como nós conhecemos ele, como Rumi e o seu filho Sultan Walad inventou. Certo. Porque foi muito perseguido as ordens sufis nesse momento, né? Mas, como era uma prática, enfim, que é bastante eficaz, né, para o que ela se propõe, outras ordens foram se apropriando dessa prática e foram criando algumas variações. Né? Então tem uma escola turca, que é muito parecida com o que o Rumi criou, porque o Rumi era de Anatólia, na Turquia, Konya, na Turquia. Tem uma escola iraniana, né? Tem uma escola egípcia, tem uma escola síria. Né? Olha só. Então, cada escola pode ter formatos diferentes do giro. Tá, mas então a Ordem Mevlev ela não existe mais, ou existe? Então, essa é uma ótima pergunta. Né? A Ordem Mevlev, de acordo com o que nós temos em informação, a Ordem Mevlev ela deixou de existir em 1930. Tá. O último mestre vivo que eles tiveram foi em 1930. Entendo. Né? Mas essa é a minha visão. Certo. Eu não tenho certeza absoluta dessa informação. Né? Agora, eu conheço pessoas de diferentes ordens, inclusive. A gente recebeu um músico da ordem Gerhari esses dias aqui em Curitiba, ele confirmou essa informação. Então é uma outra ordem que confirma a mesma informação que... Mas poderia-se dizer que a essência original do Rumi, da ordem Mevlev, né, de Rumi, está preservada? Exato. Ou ela foi já adulterada, já não é mais... Ou alguém preservou-a? Tem duas respostas para isso. Uma ela está preservada dentro das ordens sufis. Entendo. Né? Ela pode não ter exatamente o mesmo formato, mas ela está preservada em essência. Né? E os efeitos espirituais são os mesmos? Os efeitos espirituais são os mesmos. Agora, tem adulteração. Na Turquia, quem vai para a Turquia é muito comum a pessoa procurar uma apresentação de Giro Derviche. Então, lá as pessoas fazem essa apresentação
como uma coisa estética, artística. Nesse momento, quando é artístico, estético, daí ela está sendo adulterada. É verdade, Então, já não tem é mais verdade, o mesmo- não é esse o objetivo. Eu lembro, é importante a gente falar também um pouquinho, e é um assunto que você também gosta, né, como eu, que é o nosso querido Gurdjieff. Parece que ele teve, né, a gente conversou em outros programas, que ele teve contato com a ordem Naqshbandi, Sim. e me parece que ele teve uma iniciação no Sama porque ele introduziu o Giro Derviche nas danças deles, ou não? Exato. Nas danças sagradas. Tanto que ele tem uma dança que ele tinha a Luta dos Magos, né? Que ele apresentou na Rússia e em outros lugares. Se você vê o filme Encontros com Homens Notáveis, praticamente a cena final do filme, quando ele está se despedindo do príncipe Sarkozy, se não me engano, se não me falha o nome dele, enquanto ele está ali, em Samung, se despedindo do príncipe, tem 2 derviches rodopiantes rodando atrás da cena. Fantástico. Então, seguramente o Gurdjieff fez o giro, né? E a gente percebe em alguns fragmentos das danças sagradas dele algumas características. Né? Mas ele adaptou muitas coisas do sufismo e criou uma maneira, uma técnica própria também. Né? Abdu, vamos agora contar novidade para o pessoal, porque o Abdu é responsável aqui em Curitiba por uma derga, né, que chama de derga, que é como é que eu poderia chamar? O grupo local da ordem Naqshbandi aqui em Curitiba, né? Exato. Ele é o responsável, tem um nome o teu cargo? Não sei. Assim, ó, tecnicamente falando, seria imã. Imã, Com né? M, né? Imã. E você fez um curso, né? Porque originalmente vocês não praticam ou praticavam o Giro Derviche, mas você fez um curso no Giro Derviche e está introduzindo aqui. Exato. Conta para nós, hein, em primeira mão aí. Então, foi o seguinte, a gente fez uma caravana Naqshbandi pela Argentina e pelo Chile. Certo. A gente saiu de Curitiba, encontramos outros Naqshbandis do Brasil em Erechim. De Erechim a gente ficou 22 dias percorrendo a Argentina, fomos até Santiago, no Chile, e retornamos. Né? Nessas cidades onde a gente parou, a gente foi parando em comunidades Naqshbandis. Cidades onde tinham Naqshbandis, ou em zonas rurais, digamos assim, fazendas Naqshbandis. Né? E a gente teve a oportunidade de conhecer 3 pessoas que foram autorizadas pelo nosso mestre, Maulana Sheikh Mehmet, para ensinar o Sama. E elas ensinaram pra gente em 3 momentos diferentes as técnicas do Sama, do Giro Derviche. E, chegando aqui no Brasil, a gente teve a felicidade de Maulana Sheikh Mehmet falar que nós estamos autorizados a ensinar o Giro Derviche no Brasil. Que fantástico, hein? Olha aí, gente. E, por exemplo, quem quiser participar, por exemplo, como é que faz? Ela tem que fazer um curso em Sama, ou ela pode chegar lá e participar, como é no caso do Zikr? Como é que funciona? Exato. A gente está fazendo agora um curso livre, gratuito, sem custo, do Giro Derviche dentro do Ar Naqshbandi, nos domingos, às 5 da tarde. Domingo, 5 da... Todos os domingos? Todos os domingos, às 5 da tarde, a gente está ensinando lá o Giro Derviche, né? E para a pessoa participar, basta ir lá. Não existe nenhuma inscrição, nenhum pagamento, nenhuma exigência para a pessoa participar. Perfeito. A gente não falou também, mas é importante citar aqueles paramentos que os derviches às vezes usam, né? Aquela saia branca, aquela roupa, aquele chapéu, também tem um significado? Tem um significado. Aquele chapéu grande, né, ele representa uma lápide, né? É para que o derviche lembre da sua morte. Que a gente tem que, de acordo com o Naqshbandi, o nosso mestre anterior, Sheikh Nazim, e o anterior ele, Abdullah Dagestani, a gente teria que se lembrar pelo menos 4 vezes por dia da nossa morte. E a gente estaria mais próximo da realidade. A gente nunca sabe quando ela vai chegar de fato. Né? Então, aquele chapéu é para... Aquele paramento, digamos assim, é para lembrar disso. É uma lápide. Né? Quando o derviche está entrando para fazer o giro, ele está também com um manto preto. Na hora que ele vai fazer o giro, ele tira esse manto preto, que representa também uma ressurreição. Ele está morrendo
para renascer um outro nível, digamos Coisa assim. linda. E vocês adotaram esses paramentos aqui também ou não há necessidade, por enquanto, aqui em Curitiba de... A Ordem Naqshbandi, né, ela prisa mais, de acordo com os cursos que eu tive, né, ela prisa mais em buscar a conexão durante o giro do que se prender a todos esses detalhes. Entendo. São uma infinidade de detalhes Imagino. que deveriam ser vistos para fazer o sama de acordo com a Ordem Mevlev. Né? Então a gente está focando mais na conexão. Né? Mas o nosso objetivo, além da conexão, que esse é o objetivo principal, primordial, a gente vai criar um grupo de giradores em Curitiba, né? Bacana. Inshallah, né? Se Deus Sim, permitir. vai permitir. E existe também um grupo de música sufi agora que foi criado Que em Curitiba. lindo, que maravilha. Esse grupo de música sufi também tem o intuito de treinar músicas do Sama. Em algum momento a gente vai juntar os músicos que vão estar treinados, em algum momento a gente vai juntar os geradores que vão estar treinados, e a gente vai fazer apresentações públicas em Curitiba, Que maravilha. em qualquer lugar do Brasil que nos chame também, a gente vai fazer Que essa maravilha. apresentação. Existe alguma outra grupo no Brasil que trabalha com Sama ou vocês são únicos? A Ordem Naqshbandi é a única ordem sufi no Brasil que abriu para ensinar o Sama para o público. Que maravilha. Então vamos recapitular. Todo domingo, de forma gratuita, às 5 da tarde, 17 horas, aqui na Derga de Curitiba, Sufi, da Ordem Naqshbandi, é só chegar, a pessoa pode participar de uma aula de Sama. Exato. O Zikra continua acontecendo nas quintas-feiras, se não me Exato. O engano? Zikr, que é a nossa prática principal, que é propriamente Naqshbandi, né? Sim. Ela ocorre nas quintas-feiras, às 8 da noite, no mesmo local. São recitações de textos sagrados, né? Isso, no Zikr a gente recita algumas orações, algumas frases ou algumas palavras sagradas, e a entrega da pessoa à prática, ela tem um efeito, no meu ver, até mais intenso do que o próprio giro. Né? Eu tive algumas vezes lá com minha esposa e realmente vale a pena conhecer, realmente é muito especial. Muito especial. Não tive a oportunidade de ver vocês estão num novo local. Sim, agora, nós, né? Estamos num local que é umas 3, 4 vezes maior do que o local anterior, que era um pouco apertado. E até foi, assim, digamos, uma providência, porque para fazer o Sama a gente precisa de um local um pouco mais amplo, né? E agora a gente está num local amplo, até apropriado para o Sama, né? E no outro local seria impossível. Então, veio primeiro o local para depois minha autorização para fazer. Que bom, Abdu. Olha, eu te agradeço mais uma vez se vir colaborar com o nosso programa, com a Realidade Fantástica, divulgar esse trabalho lindo que vocês fazem, a Ordem Sufi Naqshbandi, agora com essa novidade, né? Ensinando Sama, praticando Sama, o Giro Derviche, esclarecido aqui pelo nosso querido Abdu, o significado, alguma coisa do simbolismo do giro. É, sem dúvida, pra gente um presente, sabe? Durante a nossa entrevista entraram algumas imagens, tanto dos derviches como da tua própria aula ali, né? Do pessoal ali praticando, então só tenho a te agradecer. Eu também tenho muito a agradecer por você estar nos recebendo e ajudando a divulgar o sufismo em Curitiba e no Brasil. Conte sempre com a gente. E a vocês todos que nos acompanharam, mais essa entrevista linda. Realidade Fantástica é isso mesmo, né? É cultura, é informação de ordem mística, de ordem esotérica, para que abra as consciências, expanda as consciências e possamos expandir, por assim dizer, também os nossos horizontes. Esse é o nosso compromisso com você. Lembrando sempre que você não esqueça de assinar o nosso canal, né, de se inscrever no nosso canal, é rápido, fácil e gratuito. Ativa o sininho de notificação, conheça o nosso site, realidadefantastica.com.br, conheça a nossa página no Facebook e lembre-se sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.